tanto espaço, mas aqui tá apertadinho. Oi, gatinha. Olha essa calça revelando coisa. de Hoje casa. ela tá... Tava com saudades das pataquadas daqui, né? Mas não tenha dúvida, não tenha dúvida de fofocar. E a Eu gente pedia tava pros com muita enfermeiros fofocar saudade. comigo. Fala, gente, eu sei que vocês brigam aqui dentro, eu sei que tem fofoca, tem atrito. Me conta tudo. Deve ter problema aí com o que entrou mais tarde, entrou mais cedo. Conta tudo, eu tenho tempo aqui. Tá vendo? Pode Abstinência ser. de fofoca. Minha abstinência E a gente de tava fofoca. morrendo de saudade. Ah, eu também, que saudade que eu tava, gente, de ficar aqui com vocês. Tava morrendo de saudade. E aí tem uma médica, você tá sabendo? Tô A sabendo doutora que ela Márcia, vai atender a gente para tirar dúvidas do Tutu. que eu acho que são dúvidas Gerais, de certa de forma. todo mundo. A gente vai falar com a doutora Márcia, que vai esclarecer algumas dúvidas sobre a vacinação contra a Covid-19 e o que aconteceu com também o Arthur. Doutora Márcia Yamamura. Dona Márcia, olá! Dona não, né? Uma menina. Boa tarde. Tudo bem, doutora? Obrigada por conversar conosco, viu? Muito obrigada. Arthur, tire suas Olá, dúvidas. doutora Márcia, tudo bem com você? Eu sou o Arthur, né, recém-recuperado da Covid-19, mais um que enfrentou essa batalha e graças a Deus sobreviveu e está aqui para falar com você. E aí, o que eu queria começar a conversar com você é sobre um assunto que no começo, logo que eu peguei e fui diagnosticado com Covid, eu fiquei com muita dúvida. E eu tenho um em casa, inclusive, que é o oxímetro, que é aquele aparelho que a gente usa justamente para medir a saturação. Logo de começo, me foi informado que se a minha saturação tivesse abaixo de 94, marcando no oxímetro, eu deveria procurar o hospital. E aí eu queria realmente entender como funciona essa medição e a partir de que momento a gente tem que considerar que é necessário ir para o hospital quando está marcando a partir de 94, 93, 92. Como que funciona isso? Bom, em primeiro lugar, seja bem-vindo, né? Que bom que você está Obrigado. saudável, que bom que você se recuperou, né? E que nada mais grave aconteceu. Então, realmente houve um boom, né, da comercialização desses aparelhos chamados oxímetros que medem a saturação do sangue periférico, tanto é que a gente coloca, né, ele na ponta do dedinho, tá? Então, em geral, né, o número que a gente pede para o paciente ficar atento é 92%, 93%, né, ou 94%. Isso tudo, claro, associado com a sintomatologia, né, ou seja, você pode estar com 92% e estar respirando bem, não se sentir desconfortável, né? E a gente também tem que prestar atenção que algumas pessoas elas já têm algum problema, alguma questão pulmonar de base, como, por exemplo, os pacientes que são asmáticos, né? Ou os pacientes que têm fibrose cística, né? Que é uma outra condição pulmonar. Então, a gente sempre tem que adequar isso, tá? O mais importante é que prestar atenção, então, se for possível, verificar, aferir, né, a medição no oxímetro, mas também ficar de olho nessa piora, porque o que faz o paciente se dirigir ao serviço médico é uma piora abrupta deste desconforto respiratório, tá? Assim, no caso, eu cheguei aí 4 vezes para o hospital, eu recebi medicação 2 vezes que eu fui, porque eu estava com a garganta muito irritada, medicação para dor de uma forma geral, né? Na terceira vez que eu fui ao hospital, foi diagnosticado que eu estava com começo de pneumonia, mas que ainda poderia ser tratado em casa, só que eu deveria observar justamente essa questão da minha saturação. Se ela baixasse demais e se eu começasse a sentir uma falta de ar, eu tinha que ir para o hospital de forma rápida, né? Para ver o que estava acontecendo e foi justamente isso que aconteceu. Então o protocolo, só para saber dessa sequência inicial, é justamente essa ordem. Você vai acompanhando a saturação mais a questão ali dos sintomas. Exato, porque a gente faz de tudo também para não internar a pessoa, né? Porque o hospital, ele é um local que potencialmente ele é contaminado, né? Sim. Então a gente também pede, né, para que só realmente casos graves, né, que sejam obviamente internados que procurem o hospital, tanto é que foi feito também todo um esquema, né, para atender o pessoal em separado, né? Porque outras pessoas procuram por outras causas também o pronto-socorro, né? Para que também a gente não comece a fazer do hospital ou da UBS, ou, né, da sala de espera, um local para que você se contamine com o Covid. Doutora né? Márcia, Então- você sabe, desculpa interromper, mas é que eu lembrei agora do que o Tutu estava falando e a gente também precisa pensar que tem muita gente que é cabeça dura em casa, que segura até onde dá para procurar o hospital, assim. Do jeito que a gente fica falando, às vezes parece que é uma medida
um pouco difícil. Se você procura muito cedo, o hospital talvez seja excesso de descuidado. Se você procura muito tarde, talvez seja muito irresponsabilidade, muito tarde. Então, tem uma medida certa que é basicamente, tipo, qual o nível de desconforto que você precisa procurar? Se você não tem oxímetro, por exemplo, é falta de ar, é dor no corpo, é febre muito alta, porque alguém precisa ter uma medida. Quantos dias de febre, exato, né? Porque me falaram bastante isso. Você tá com quantos dias de febre? E eu já tava com 4 ou 5 dias seguidos de febre que não abaixava com nenhum tipo de medicação. E que isso também é um sintoma que mostra como a infecção estava dentro do meu corpo, né? Então, são essas observações também, como o Fê falou? Exato, e também o critério do que você tem de base. Então, há pessoas que, por exemplo, são hipertensas, são diabéticas, estão acima do peso, já têm alguma outra condição pulmonar de base, como a gente estava falando, ou os extremos, né? Então, o pessoal com mais idade, ou o pessoal com muito pouca idade, as gestantes. Então, pacientes em tratamento oncológico, por exemplo, né? Então, em geral, né, de uma forma geral, né, o que realmente complicou muito e assustou muito no Covid é que ele não tem uma apresentação tão típicas, né? Ou seja, a gente não consegue descartar que uma dor de garganta ela pudesse ser Covid, né? Agora, quem tem uma sintomatologia leve pode ficar em casa, por isso que foi muito orientado, né? Se você tem sintomas leves, né? Se você só está tossindo, com coriza, né? Como às vezes cursando com um pouquinho de dor de cabeça, você pode ficar em casa, né? E só procurar realmente, né, o hospital ou atendimento médico quando, né, isso tivesse além um pouco do suportável. Então, a gente sempre vai ter duas reações, né? A pessoa que às vezes deu uma tossida e já tem medo de estar com Covid e procura o serviço, né? E também tem os outros que demoram mais, né? Como vocês falaram. E às vezes o demorar demais é um pouco complicado, porque a doença pode evoluir realmente. Doutora Márcia, as pessoas na minha faixa etária, 50 a mais, eu estou com 53, já estão tomando a segunda dose, que eu acho importante, tem que tomar porque faz parte do protocolo, o tratamento completo até o momento para essa faixa etária. Tomei a primeira dose de AstraZeneca, a segunda, tenho que tomar de AstraZeneca ou posso tomar qualquer outra? Não, o ideal é que você tome do mesmo laboratório, do mesmo fabricante, né? Até porque a gente não sabe, né, e não tem estudos, obviamente, né, que te comprovem que você tomando a dose de uma e tomando a dose da outra, que vai te conferir, né, a proteção que a gente espera. Tá, então isso vale para todas as vacinas. A segunda tem que ser igual à primeira. Sim. Tá, e a terceira dose? Então, a terceira dose hoje, ela está começando a ser preconizada, né, a partir de 60, indivíduos acima de 60 anos com comorbidades. Tá. E essa é a indicação até o momento, né? Até o momento. E eu acho importante que a gente possa cumprir, né, ter essa cobertura vacinal do país inteiro, né, da população toda, para que a gente possa pensar a vacinar uma terceira dose. Mas né? a terceira dose com a mesma? A terceira dose também com a mesma. Porque tem muita gente com dúvida disso, né? Porque parece que a terceira dose pode ser de qualquer outra. Não, sempre com a mesma. Sempre com a mesma. Tá. Doutor, o que eu queria saber também com relação ao pós-Covid, que é justamente a fase que eu tô. Eu vejo que existe muita dúvida com relação assim, estou curado, estou bem. Agora eu preciso tomar a segunda dose, que é justamente o meu caso. Eu só fui vacinado com a primeira dose, peguei a Covid-19, já passou o tempo que eu teria que ter tomado a segunda dose. E a partir de agora, eu tenho que esperar quanto tempo para ser vacinado novamente? Boa. Então, primeiro que o critério de alta, né, de cura, né, do Covid, ele depende se o indivíduo ele esteve internado ou não, né? Então, aquelas pessoas que tiveram aquela infecção leve, que ficaram em casa, normalmente, assim, de 10 a 14 dias sem sintomas, né, a gente considera que o indivíduo está curado do Covid, tá? No hospital, normalmente, a gente faz o teste chamado PCR e ele deve vir negativo, né, para que a gente saiba que o indivíduo, né, que você está bem e não está transmitindo mais. Então, essa é uma questão. E, em geral, depois, né, do evento doença, né, Covid, a gente pede para que se espere ao redor de 4 semanas para que você tome a dose da vacina, tá? Independente seja a primeira ou a segunda. Independente da vacina tomada, seja Corona, seja Pfizer, AstraZeneca. E da idade também. Independente. Normalmente, salvo exceções, né? Em geral, são 4 semanas. E
que a gente sabe também que os indivíduos que tiveram a doença, ou seja, que já têm uma imunidade naturalmente adquirida pela doença, quando eles tomam a vacina também, né, porque muito se questiona se seria necessário, né, a gente sabe que aumenta mais ainda a proteção desse indivíduo. E a gente não consegue, né, se cogita que com a vacinação, essa proteção, né, conferida pela vacina, ela dura em torno de 6 meses a 8 meses, foi o que foi noticiado logo no início, né, da pandemia e no início da vacinação, e hoje alguns estudos estão provando, né, estão demonstrando que pode durar até 12 meses. A imunidade conferida com a vacina. Perfeito. Certo. Eu também tenho uma dúvida com relação à vacinação, porque falaram, né, os médicos me informaram que como acometeu o meu pulmão, eu tive pneumonia, fiquei numa situação de UTI e tudo mais, que seria necessário, seria importante, se eu tomasse uma vacina contra a pneumonia depois de um tempo que passou a vacinação da segunda dose. Você pode falar um pouco sobre essa necessidade, sobre a importância dessa vacinação também? Claro, a vacina da pneumonia é a vacina contra a influenza, né? E anualmente ela está disponível, né, nas campanhas e especialmente as pessoas que são de risco, né, os idosos ou que têm mais comorbidades, etc., deveriam, né, se vacinar contra a vacina da gripe, né, ou a contra a influenza. Por quê? Porque tanto o Covid quanto o influenza, eles atacam o sistema respiratório, né? Então, a última coisa, ainda mais você que acabou de ter, a última coisa que a gente precisa é de uma pneumonia vinda, né, pela influenza, né? Então, o que foi feito também? Por que se começou essas duas campanhas, né, paralelamente, né, ao mesmo tempo? Porque a gente sabe também que a pneumonia pela influenza, pela vacina da gripe, é uma das causas de procura no pronto-socorro. E isso coincidiu com o início da vacinação da população geral, né? E mais também a gente estava no inverno, entrando no inverno, que é onde também aumenta mais ainda, né, todas as doenças respiratórias. Então, isso foi para evitar também aquela grande procura, aquele afluxo, né, para dentro do sistema hospitalar, que a gente não ia ter condições de absorver também. Sim. Tá certo. Doutora Márcia Mamura, muito, muito, muito obrigada por conversar conosco. Uma simpatia, doutora Márcia. Parabéns pela profissão, viu? E obrigada, né? Obrigado. Obrigada. Você faz parte da gente, salva a vida. E falou com a clareza incrível. Você antecipou as dúvidas que a gente tinha, inclusive. Até breve, viu? Obrigado. Doutora Márcia está no Instagram como dra.marciayamamura. Yamamura com Y. Dra.marciayamamura. Ela é uma simpatia. Fala com sorriso, né? Assim, e traz leveza, né? E é muito importante a gente valorizar o trabalho dos nossos profissionais de saúde, Nossa, porque essencial. Às vezes a gente tem a nossa saúde e o trabalho deles por algo como se já fosse parte do mundo, entendeu? A gente não entende, são pessoas que têm família, que estão colocando a vida em risco para cuidar da vida de outras pessoas. Estão trabalhando horas extras, inclusive, durante essa pandemia, há quase 2 anos. Então merecem o máximo do nosso respeito, o máximo do nosso carinho e o máximo da nossa admiração, porque não é bolinho o que eles enfrentam, não. Então, todos os enfermeiros e enfermeiras, principalmente auxiliares de enfermagem, médicos, fisioterapeutas, nosso carinho. Essenciais para a recuperação de alguém com Covid. É um trabalho fundamental, bonito, brilhante. O que ele faz? Te ensina, te ajuda a respirar? Ele te faz respirar de novo. Meu Deus. É um trabalho intenso. Rapidamente falando de fisioterapia, tem uma máscara que chama VNI, que é uma ventilação não invasiva. É uma máscara que ela cobre o seu rosto inteiro, ela fica extremamente vedada. Um plástico. É um plástico, ela fecha o seu rosto, fica vedado. E ela é uma máquina que joga um ar para o seu pulmão estender, porque o seu pulmão vira uma bexiga murcha. O que você precisa é que ele volte a ter elasticidade para ele voltar a conseguir respirar. Então, essa máquina faz justamente o seu pulmão ir aumentando de tamanho. Tá. E isso é um trabalho de fisioterapia. E eles ficam por volta, eu cheguei a fazer o dia que eu fui para a UTI, eles fazem intervalos, né, de 1 hora, mas eu fiz no total, eu acredito que umas 6 horas de fisioterapia respiratória. E a máscara na cara? A máscara, ela dá um desespero, ela dá uma agonia, ela te dá medo, porque você vê que tem algo no seu rosto, ela assusta. Existem todos esses sintomas, a gente não pode negar essas coisas que nós sentimos. É natural, faz parte também. Só que a gente precisa entender que ela faz bem. Infelizmente, alguns fisioterapeutas chegaram a falar comigo e falaram, olha,
A gente tem casos de pessoas que recusam fazer a máscara e as pessoas não entendem que isso piora a situação dela. E, de fato, o que fez com que eu não ficasse entubado... Foi a máscara. Foi a máscara. Eu sou fisioterapeuta. Eu sou fisioterapeuta. Eu tenho uma amiga que é médica, a Luana, enfermeira, a Luana, a Luli. Ela falou que, às vezes, ela tá no setor de Covid do hospital dela, ela é responsável e tal. Teve paciente que já tentou agredi-la. Nossa. Então... Aí ela sai chorando porque é um estresse. É um aparelho que ele é desconfortável, porque você tá querendo ar, só que ele tá jogando ar para você. Só que como você está sufocando, a impressão que dá é que ele tá fazendo você ter menos ar do que mais. Claustrofóbico, né? Porque é fechado no rosto. Então, que eles perguntam antes. Imagina se é uma coisa assim. Ela fica aqui bem grudada. Então, assim, no começo, até você... se entender adaptar, tudo, né? E tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, é sonda que coloca aqui, é um monte de coisa que coloca Você pendurado. se sentindo mal. Você se sente mal, você não consegue sair da cama durante muito tempo, você precisa de ajuda para fazer suas necessidades, para tomar banho. É uma situação, gente, triste, ruim, desconfortável. Então, assim, é o que eu não quero que ninguém no mundo pegue mais Covid-19, é o desejo que todo mundo tem, com toda certeza. E vamos ter mais respeito, empatia e entender que não é uma gripezinha. É importante a gente falar isso. Não é bolinho. Como bolinho é só da Bianca Fola, porque ele já fez um festival. O resto... Exato. Já vem, pera lá.